Portal RDC de volta agora, 4 horas 37 minutos, ao vivo pelos canais 24 e também 524 da Claro Net TV e também da Claro Fibra TV. E aí na plataforma digital de sua preferência, tem lá no nosso YouTube, tem também lá no nosso Facebook, tem a nossa página rdctv.com.br para você levar a programação da RDC TV para onde você quiser. Não é isso, Carol? Exatamente, Cláudia. Agora, então, são 4 horas e 38 minutos. Cláudia, a gente sempre fala por aqui, né, quando a gente começa o programa, sobre os bastidores, né, do que acontece aqui na televisão. A gente coloca nas redes sociais para o pessoal seguir, acompanhar. Todo mundo se interessa muito por saber como é que são esses bastidores, né, dessa vida diferente, né, de trabalhar na TV, no rádio, seja onde for. Agora, você imagina o que acontece dentro de um vestiário, de um grande time de futebol, né? Claro que eu imagino que sejam bastidores aí cheio de histórias e testemunhos para a gente saber o que se passa. Então, justamente por isso, a gente vai conversar hoje com o João Paulo Fontoura. Ele é jornalista e escreveu um livro que já está sendo lançado agora, justamente sobre os bastidores, né? O João Paulo foi assessor de imprensa durante 10 anos do Grêmio Futebol Porto-Alegrense e lança agora, então, Jornalismo e Vestiário, Histórias e Bastidores contados por um assessor de imprensa. João Paulo, eu te dou boa tarde, seja muito bem-vindo. E claro, a gente já quer saber, né? A gente é jornalista, é curioso. Que bastidores são esses? O que o pessoal vai encontrar nessas histórias aí, nesses 10 anos que tu esteve à frente aí da assessoria de imprensa do Grêmio? Boa tarde. Boa tarde, Carol. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde para o Cláudio também. Um prazer para mim estar aqui com vocês hoje. Contando um pouco, né, do que é esse livro que eu tive o prazer de escrever lá no início da pandemia, né, no ano passado, e finalmente ficou pronto esse ano. Em uma resposta é impossível, Carol, responder o número de histórias que tem, né? São mais de 100 histórias contadas no livro, todas elas vividas por mim ou histórias que eu tenha presenciado, né? Eu sou só o narrador da história. É muito bastidor de uma década, né? Eu permaneci no Grêmio durante quase 10 anos, iniciei no final de 2010, na semana que o Grêmio estava para anunciar o Ronaldinho Gaúcho, e deixei o clube ao lado de outros colegas que foram demitidos no início da temporada passada, início de 2020. Então tem muita história, né? O primeiro período até 2015, ali final de 2016, com muitas dificuldades, dentro e fora de campo, e a partir da reta final de 2016, até o final da minha passagem por lá, aí sim, muitas histórias que a torcida está mais acostumada a saber, porque são histórias ligadas aos títulos. Mas o meu ponto de perspectiva no livro é justamente isso do que nós temos em comum, nós três aqui, né? Nós somos jornalistas, eu durante uma década exerci a função de assessor de imprensa e sempre fui um profissional muito privilegiado, não só pela função, mas por estar vivendo um ambiente bem diferente. O nome do livro fala em vestiário, né? Fala em jornalismo, mas também a gente circula muito, quem trabalha no futebol, em gabinetes, né? E é um ambiente totalmente político, em grandes clubes como é o caso do Grêmio, né? Um ambiente tenso, um ambiente que tem jogo quarta e domingo e é onde menos as coisas acontecem, né? A gente costuma brincar que o futebol ele é completamente diferente quando a bola não está rolando, e ele também é decidido nesses momentos. Então, o meu ponto de vista sempre foi, e esse foi meu objetivo no livro, trazer uma ideia também com componentes acadêmicos, já adianto isso para ti, de como se dá o processo de tomada de decisão, principalmente de um profissional de imprensa. Pois é, né, João Paulo, a gente tem essa noção ali, como, né, nós somos jornalistas, mas o público em geral, o torcedor em geral, acompanha ali no campo, né? Nos resultados, se ganha, se perde e tal. E a gente fica se perguntando justamente, eu imagino os teus amigos durante esses 10 anos, né? Querendo saber assim, tá, e aí, o cara vai escalar tal jogador, não vai escalar, vai comprar, não vai comprar, vai demitir a equipe técnica e tal. Eu imagino que tu tenha esses 10 anos perguntado toda hora justamente sobre esses bastidores, ô Paulo. É até curiosa a tua pergunta, porque não só amigos, família. Imaginamos. Família, principalmente em véspera de jogo grande, quer saber alguma coisa, né? Eu sempre procurei me manter... Neutro? Não, nem neutro, de boca fechada para qualquer assunto que eu julgasse para lá de importante, sempre respeitei o cargo que eu exerci. E aproveito a tua pergunta para trazer um lado curioso também, que as pessoas... essas que tu te referes, os torcedores ou os familiares de alguém que trabalha no clube, sempre lembra da gente no momento bom.
no momento de felicidade, né? Bah, como eu queria estar aí vivendo o que tu deve estar vivendo, como tá aí, a gente vai ganhar hoje. Agora, eu nunca recebi mensagens de cunho positivo quando tá por baixo. Quando o caldo engrossa. Na verdade, as mensagens aí trocam de tom. Será que não tem ninguém para falar pro treinador para trocar o cara? Nunca depois de uma derrota eu recebi, cara, eu queria estar no teu lugar sofrendo por ti. Essa mensagem eu nunca recebi. Não tem, né? É verdade. Boa. Agora a gente estava vendo ali algumas imagens também que estão no livro, João Paulo, ali, você é ao lado do Renato Gaúcho, né? De outros treinadores, também dos jogadores. Imagino que as pessoas tenham muito essa curiosidade. A gente também, eu, por exemplo, nunca circulei no ambiente do futebol, mesmo sendo jornalista. Como é que é essa diferença também do trato, né, de um técnico conhecido, quando ele está ali no dia a dia, na rotina, mais na vida pessoal, junto com vocês, nessa convivência, e também quando você tem que colocar ele ali em frente à imprensa para responder uma série de perguntas, né? Imagino que seja diferente também para vocês, essas duas formas de enxergar esses ídolos também, né? Claro, Carol. Assim, eu em 10 anos, até porque o Renato ficou quase a metade desse tempo, eu trabalhei em se tratando de Brasil com poucos treinadores no período de 10 anos. Eu trabalhei com 8 treinadores, né? Todos eles com perfis completamente diferentes, o que muda também a maneira de qualquer profissional no vestiário agir. Mas a tua pergunta compete ao relacionamento com o assessor de imprensa. Eu nunca abri mão, claro que com o passar do tempo a gente vai ficando mais experiente ao circular no vestiário, mas desde o início até o fim da minha trajetória eu nunca abri mão de expor a minha personalidade e os meus pontos de vista em relação àquilo que eu estudei, aquilo que eu acho que é notícia, aquilo que não pode ser notícia, aquilo que é pertinente que fique dentro do vestiário, às vezes sugerindo coisas que fossem levadas para fora dali, para que criassem pautas positivas, por exemplo, porque o vestiário é um ambiente dos jogadores, fundamentalmente, da comissão técnica, mas circulam muitas pessoas com formação superior, né? E a gente, da área da comunicação, nesse ambiente, a gente não tem com quem conversar sobre jornalismo. Sim. Né? A imprensa, ela trabalha, digamos, com a parte amarga da coisa, né? Se tem ideia de dentro para fora de que, independente se o cara é colorado ou gremista, aqui no Rio Grande do Sul, que todo mundo que está ocupando a bancada onde vocês estão agora estão torcendo contra, né? E tentar levar isso, e tentar, não é nem provar, tentar mostrar que aí... Aqui ao meu lado hoje tem 2 profissionais de imprensa, mas mais de imprensa esportiva, que estão trabalhando independente ao resultado de campo. É muito difícil, é uma luta em glória, como eu digo, uma luta que eu perdi nos meus 10 anos lá. Mostrar que existem profissionais capacitados em todas as áreas, sejam médicos, fisioterapeutas, advogados e jornalistas, sendo eles colorados ou não, ou gremistas. Não, e essa pergunta sobre ser gremista ou colorado, aqui no estado, né, a gente tem aí praticamente metade para um lado e metade para o outro aqui no Rio Grande do Sul. E aí como é que fica a relação com os amigos, não só amigos familiares, namorada e tal? Ah, não, o cara é assessor de imprensa do Grêmio, para aí, eu sou colorado, nem vou fazer amizade com o cara. Ou então nem sabia que era tanto assim, aí quando vê começa a sumir lá os caras das redes sociais, assim e tal. Não... Ou então o contrário, então começam os xingamentos também, porque gaúcho gosta de polarizar também o negócio, né? Gosta de levar a sério a coisa de uma maneira, às vezes, não muito amigável, né, João? Sim, Cláudio. Eu sempre, pessoalmente falando, eu fui muito reservado, para não dizer atrasado em redes sociais, né? A Carol me conhece há bastante tempo, sabe que eu... Eu também sou assim, estamos juntos. Aos 48 do segundo tempo, eu passei a ter redes sociais, nunca misturei elas com o trabalho. Né? Então, esse tipo digamos, de interferência de fora para dentro, de torcedor, comigo nunca se criou, né? Mas em relação a amigos, sim, né? Existia uma proximidade, existe até hoje, graças a Deus, uma proximidade, mas sempre eu fui respeitado por todos eles, né? É trabalho, meus né? grandes amigos são colorados, por exemplo. Olha aí, ó. Isso é bonito, isso é bonito. E como apaixonados por futebol como eu sou, até agora, depois de que eu saí, alguns que já sabem de alguns trechos do livro, assim, até que já adquiriram o livro, conseguem sentir uma emoção por mim mesmo torcendo pro time rival, né? Que nem a Carol, assim, e o Berton, né? A gente torce pro Brasil aqui, né? A gente tá Brasil Seleção acima brasileira de tudo. sempre. Agora, eu ia lhe perguntar justamente isso, João Paulo, né? A gente tá falando aqui, é um time, um livro que fala, né, na tua relação de assessoria de imprensa do Grêmio, mas é um livro escrito para torcedores, né, para estudantes, para gremistas colorados, para quem quer de fato esse livro, e já aproveita e mostra ele pra gente aí na câmera também, que tá com o livro ali na mão, o livro recém saído do forno. Olha ali. Tá pegando aí? Aí sim.
Carol, assim, o livro em ordem. O livro é para quem gosta de futebol, né? Para quem é amante de futebol. É um livro que conta aquilo que a imprensa não vê, que a torcida não vê, que imagina, né? O vestiário de futebol, ele é um local que desperta muita curiosidade das pessoas, né? Então eu procuro trazer ali detalhes que parecem comuns e viraram comuns à medida que o tempo foi passando lá dentro, mas que são detalhes preciosos para quem não imagina. Hoje até existem as televisões dos clubes que levam os bastidores para fora, né? Sim. Com imagens. E é notório que o público tem interesse nisso. Mas a minha preocupação depois, amante de futebol, segundo, por óbvio, profissionais de comunicação, né? Para entenderem como é o trabalho de um colega, né? Eu sou jornalista, o cargo foi no Grêmio de assessor de imprensa, né? E claro, para os estudantes de comunicação, né? Inclusive, a tua pergunta me permite colocar que eu tomei o cuidado, junto com a editora, com a Claudinha da Capítulo 1, a Cláudia Coutinho, da gente desenvolver, ao longo das mais de 300 páginas que compõem o livro é cronológico, né? Ele é de 2010 a 2020, mas perpassa a leitura das histórias narradas por mim. Eu não sou personagem, eu sou narrador, né? Os personagens são os jogadores, os técnicos, os protagonistas, né? Eu sou quem conta as histórias. Mas, em alguns momentos, fruto até da minha passagem pelo mestrado, por exemplo, eu trago para o leitor, se ele tiver interesse nessa área, uma leitura à parte que ajuda a compreender por que aquela história está sendo contada dessa maneira, né? Sim. Por exemplo, véspera de uma decisão, quais as motivações e os critérios que o assessor utiliza para que fale determinado jogador, ou que uma pauta seja pensada. Coisas que lá eu fazia praticamente sozinho e que essa estratégia, por mais bem pensada que fosse, conversada ou não com um treinador, com o dirigente, ela só surtia efeito se ela fosse executada na fala do personagem escolhido, né? Às vezes o cara pode até perceber, entender, ser de acordo com aquilo que a gente discutiu e não conseguir verbalizar isso. E aí não adianta nada, né? A gente dá um tiro na água, como se fala. E às vezes o êxito, a gente pensa uma pauta positiva, o personagem exerce essa pauta positiva sem saber, inclusive, que eu estou pensando nisso, mas só na conversa acabo conseguindo que a pessoa leve adiante aquilo que eu imaginei ser positivo, e a imprensa compra a pauta, digamos assim. E essa é uma vitória silenciosa do assessor de imprensa. Claro. Isso é muito legal, isso é muito legal. Eu ia te perguntar desde tem que aparecer o nosso trabalho, não é... Sim. Não, isso é interessante. Inclusive, eu ia te perguntar da ideia, você falou no mestrado agora, da ideia de fazer um livro, né, físico, né? A gente tem aí, hoje em dia, internet e tal, os e-books e tudo mais. Eu acredito que tenha tido uma parceria muito grande aí para realizar esse trabalho. Mais de uma capa bonita dessa, mais de 300 páginas, né? Eu acredito que tenha tido uma parceria muito grande. E teve um envolvimento aí, que eu também fiz mestrado, teve envolvimento do livro com o teu mestrado também, teu trabalho de mestrado? Teve, com certeza, Cláudio. Com certeza teve, sim, porque eu me formei em 2004, faz muito tempo, e eu fui fazer o mestrado 10 anos depois. Eu sou péssimo em matemática. Por isso é jornalista. Muito tempo depois. São 10 anos. Em 2014 eu terminei meu mestrado, né? E aí já voltado para a área do futebol, já estava no Grêmio na época. E sim, tem muita coisa do mestrado no livro, né? Principalmente na questão de teorias do acontecimento, né? A gente trabalha muito em futebol diariamente, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, tem crise, o atual cenário, aliás. Toda hora. E o assessor de imprensa fica lá, né? Esse assunto aqui, atualmente, para a dupla Grenal, ele está recorrente, né? Mas, por exemplo, a crise nada mais é que um rompimento da normalidade das coisas. Esses conhecimentos eu adquiri no mestrado e consegui, a fórceps, digamos assim, tentar aplicar eles no dia a dia, o que eu acho bem difícil, não conseguia sempre, né? Porque na teoria é uma coisa. Sim. O futebol não dá tempo para a gente... A prática te engole, né? A notícia te engole, e se tratando de Grêmio, tem jogo quarta e domingo, e tomar uma paulada no domingo, se só tiver jogo no outro domingo, é uma semana de porrada em cima. Os caras ali, então, só malhando. A tranquilidade do dia a dia é fundamental, né? E principalmente as relações construídas com jogadores e comissão técnica, e também com dirigentes que às vezes têm interesses internas lá dentro, né?
Isso é bastante complicado. Então, te respondendo sim, tem muito do mestrado do que meu bacana. livro. Agora, o João Paulo é um grande contador de histórias, tá? Né? Ele é sério, assim, mas é um cara que sabe contar muito bem história. Imagino que no livro todas as histórias sejam muito bem contadas. Eu queria que você desse, assim, né, um spoiler, alguma história que você acha que vale destaque para que todo mundo tenha vontade de comprar o livro, então, e ler, né, entender todos esses bastidores. O que tu destaca, assim, de um fato principal, assim, que você gosta muito, que você colocou no livro? Um só, Carol? Vamos lá, então. Eu acho que pretensiosamente, é a história que eu tenho mais vontade que ganhe eco a partir da escrita, né? São os bastidores da saída do Marcelo Groi. Eu, além de me dar muito bem com o Marcelo Groi, né, eu, de alguma maneira, imaginei que a saída dele, quando eu tomei conhecimento, fosse trazer consequências irreparáveis para o clube, internas e externas, né? E eu convivo com muitos torcedores do Grêmio, tu sabe disso, Carol? Sim. E por pior que eu seja em redes sociais, eu acompanhei desde então a repercussão que isso teve, né? E se o torcedor até hoje nutre um ponto de interrogação ou vários pontos de interrogação, alguns eu... Responde. Se não respondi, consigo dar um pouco de norte. O que aconteceu? Do que aconteceu, de quem se não responsável, quem se omitiu diante de um ídolo histórico do Grêmio. Boa. Eu acho que isso não podia deixar passar, e o meu livro também tem essa pretensão, né? De um registro, como tu bem falaste, do ponto de vista teórico, de que a academia não tem publicação farta nesse aspecto, mas também do recorte jornalístico de uma época de 10 anos que o Grêmio ganhou muita coisa. É verdade. Né? E que houve muitos personagens significativos na história do Grêmio. O Marcelo Groi é um deles, perdão. E a história dele, eu como admirador do trabalho dele, eu torço que não tenha sido encerrada e só interrompida. E deve ter história do Renato também, né? Então, quase metade dessa época ele ficou lá, o cara ficou como treinador, ganhou um monte de coisa, também tem um jeitão polêmico, mas eu não vou pedir, porque senão tem que ler o livro, ele tem que ler o livro. Inclusive, queremos saber como adquirir, o que fazer para ter o jornalismo vestiário nas mãos. Boa, Carol. O livro, ele desde segunda-feira está sendo vendido numa página na internet, www.jornalismovestiario.com.br, e a gente vai fazer 3 lançamentos a partir do dia 16 e 17, são 2 lançamentos. No dia 26, aberto ao público no Complex, tá? E aquele para os colegas aí? Onde é que é? O pessoal da imprensa vai receber o convite essa semana, no dia 17, no Viva Open Mall. O livro, até o dia do lançamento oficial, no dia 16, aí só restrito ao pessoal do vestiário do Grêmio. Ele está com preço promocional e depois ele troca o valor, mas eu acho que pela fartura de histórias que tem ali, só fotos, são quase 70 fotos, muitas delas inéditas. Tu falaste no Renato, eu não cheguei a fazer essa busca no Word quando a gente está escrevendo, mas eu garanto que é o nome mais escrito. Maravilha, maravilha. A editora do livro, vamos fazer um merchan aí também, pro pessoal que hoje em dia escrever livro, gente, deve ter editora, deve ter parceiro, deve ter aí um monte de gente que ajudou, né, João? Eu tive o prazer de conhecer a Cláudia Coutinho, que é a editora da Capítulo 1, ela e a Carol Hoover, mando um beijão para elas. O Matheus, o José Pedro, meu irmão, que também fizeram parte do livro, é o João Pedro, que fez a capa, meu amigão lá do Grêmio, lá em Lisboa. E queria aproveitar, assim que vocês permitirem, agradecer as pessoas que ajudaram na produção, de fato, né, os patrocinadores desse livro aqui. Queria mandar um abraço para o Giovanni, para o Marcelo Moretti, para o Alessandro, do Laboratório Felipe, para o Daniel, da HSS, para o Jonas, da Banca 25 e para o Ivan, do Costelão do Mercado, para o Marcos, da Embacaps e, por fim, para o Cledi, do Sommelier Vinhos. Um grande abraço, muito obrigado. Aê, parabéns para essa galera toda aí, porque, olha, escrever livro aí nessa época, eu sou fãzaço de livro. Espero te encontrar também na Feira do Livro esse ano aí, que a gente vai ter aí uns lançamentos por lá também, se for presencial, né? Se Deus quiser. E o convite aí pode mandar para a Carol, que a Carol passa para mim aqui também, não tem problema. A gente repassa, mas obrigada. Então, quem quiser ir, boas histórias, né, relacionadas a futebol, para os amantes de futebol, tá aí, então, Jornalismo e Vestiário. Livro do João Paulo Fontoura. Obrigado, João Paulo, que é jornalista, agora então escrevendo mais o capítulo, escrevendo um livro, né, Cláudio? Isso a gente fala que todo mundo quer plantar uma árvore, escrever um livro, tá aí o João Paulo, jovem jornalista também com um livro escrito já. Fiquei curioso. Valeu, João, parabéns, viu? Valeu, obrigado, Cláudio, obrigado, Carol, obrigado pelo jovem. Tá bom, valeu. Valeu, obrigada. Agora